Francesca casou, mas essa não é a temporada dela. Qual é a história da Francesca? Michael virou Michaela? O que está acontecendo em Bridgerton? O que aconteceu na reta final da terceira temporada de Bridgerton? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e falo bastante sobre Bridgerton, então se você também gosta dessa série, aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. Estamos rumo aos 90 mil inscritos aqui no YouTube, e vai me ajudar bastante se você puder se inscrever. Também já deixa um joinha nesse vídeo e me conta, vai comentando comigo nos comentários tudo que eu for dizendo nesse vídeo, tá bem? O objetivo aqui eu vou compartilhar com vocês a história da Francesca na série, a gente vai comparar essa história com a do livro, vou trazer informações variadas. Então esse vídeo aqui vai ter spoilers da terceira temporada, mas também spoilers do livro da Francesca. Eu vou trazer pra vocês algumas informações que talvez vocês estejam aí se perguntando e querendo saber mais. Combinado? Vamos lá! Então vamos começar do começo. A Francesca é a sexta irmã da família Bridgerton. A gente tem na família Bridgerton irmãos que foram nomeados por ordem alfabética. Então Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise e Francesca. E aí depois Hyacinth e Gregory. Mas os dois ainda não apareceram com tanta força, né, na nossa história, porque eles são crianças, então eles aparecem em cenas mais leves e divertidas na série. A Francesca apareceu na primeira e na segunda temporada de Bridgerton, só que ela apareceu muito pouco, e ela era interpretada por outra atriz. A atriz que fazia a Francesca era a Ruby Stokes. Na primeira temporada, isso aqui é o meu entendimento das coisas, a Francesca não tinha muito pra dizer ainda, ela era uma personagem que não tinha muito espaço, porque a gente tinha várias outras histórias sendo contadas. Então ela quase não aparece. Na segunda temporada, ela também, novamente, quase não aparece. E é dito que ela foi fazer aula de piano com uma tia, né? Acho que nas duas temporadas eles dizem isso. Só que a Francesca não apareceu um pouco mais na segunda temporada porque a Ruby Stokes estava envolvida com outro projeto, uma outra série da Netflix, chamada Lockwood & Co., onde ela era a protagonista. E aí, quando o acordo para a terceira temporada começou e o planejamento para a terceira temporada começou, a produção da série conversou com a Ruby Stokes e disse: olha, a gente precisa da Francesca mais presente na terceira temporada, temos planos para ela. Você quer se comprometer com isso ou não? E o grande problema é que ela não ia conseguir levar os dois projetos, ela não ia conseguir levar Bridgerton e Lockwood & Co. com tanta participação nas duas. Ela tinha que optar, ela tinha que escolher um dos dois trabalhos. E ela escolheu Lockwood & Co., que infelizmente foi cancelada na sua primeira temporada, então talvez ela se arrependa dessa escolha. Mas isso fez com que a personagem fosse reescalada, recasted. Então uma nova atriz interpretou a Francesca na terceira temporada de Bridgerton. Essa atriz é a Hannah Dodge. Eu sou uma grande fã da história da Francesca nos livros. O livro da Francesca é o meu livro favorito. Por quê? E aí os fãs dos livros de Bridgerton talvez vão discordar de mim, tá tudo bem. Mas pra mim, todos os livros de Bridgerton têm um problema. Tem uma problemática, tem uma problematização, um negócio ali que, de repente dá uma dor. Você lê e você fala, nossa, nada a ver isso que aconteceu. Exceto o livro da Francesca. Pra mim, o livro da Francesca, ele é perfeito do começo ao fim. Eu terminei esse livro aos prantos. Esse livro me tocou muito. E eu acho que ele traz reflexões e temas super profundos e que fogem da mesmice em que Bridgerton acaba caindo às vezes. E eu vou contar pra vocês a história desse livro nesse vídeo. Vamos primeiro focar na parte que a terceira temporada já trouxe pra gente. Porque a terceira temporada é muito fiel ao livro, é bastante fiel. Claro, tem uma coisa mais de contexto geral que não é tão fiel, que é o fato da gente não ter um salto temporal na história da Penélope e do Colin. Nos livros, passam-se 10 anos da história anterior, que tinha sido contada nos livros, que era do Benedict, pra história da Penélope e do Colin. E aí só é mencionado no livro da Penélope e do Colin que a Francesca já está casada com o John. É isso que a gente tem de informação sobre ela. Ela se casou nesse meio tempo. Como não rolou salto temporal e como a gente precisa de enredos pra preencher uma temporada, né? Porque os livros eles são focados, cada livro, em apenas um casal. Mas uma série não se sustenta focando apenas em um casal. A gente precisa de outros personagens pra outros núcleos, pra gente ter episódios completos e uma história redonda, né? Então, a decisão criativa da série foi trazer a história da Francesca, do casamento dela, que aparece, que só é mencionado nos livros, pra ser contada, essa história toda, esse casamento todo, serem contados agora na terceira temporada. Então sim, nos livros, a Francesca conhece o John Sterling, que é o Conde de Kilmartin, e os dois se apaixonam e se casam. A gente viu exatamente isso acontecendo na terceira temporada de Bridgerton.
Mas então ela se casa, e essa não é a temporada dela. Como assim? O que isso significa pra gente? Qual é a história da temporada dela então, se não é o processo de casamento dela, como foi de todos os outros Bridgertons até agora? Acontece que, e aí vamos a partir de agora com spoilers dos livros, além dos spoilers da série, combinado? Acontece que o John, marido da Francesca, ele morre de forma prematura, ele morre muito cedo e muito inesperadamente. Ele morre por conta de um aneurisma cerebral. E a Francesca se vê viúva muito nova, muito cedo. Mas o amor dela pelo John era um amor muito verdadeiro, muito grande. E pra ela o luto é muito difícil, é um processo muito, muito difícil. E aí então no livro da Francesca a gente conhece o Michael Sterling, o primo do John. Ele é o novo conde de Kilmartin e a gente descobre bastante sobre esse personagem. A gente descobre que o John, pra ele, era como um irmão, que os dois eram família. Mas a gente descobre também que no dia do casamento do John com a Francesca, o Michael conheceu a Francesca, acho que mesmo antes de saber que ela era noiva do seu primo, e se apaixonou perdidamente por ela. Só que era o dia do casamento dos dois. E a Francesca estava apaixonada pelo John. E os dois então se casaram e o Michael nunca fez nada a respeito disso. Nunca disse nada e continuou vivendo a vida dele, a vida de libertino dele ao longo dos anos. Então quando o 6º livro, O Conde Enfeitiçado, começa, a gente descobre que a história de amor da Francesca é dela e do Michael, que o Michael é o par romântico da Francesca e que é essa história que a gente vai ler. Uma história de segundas chances, uma história de luto, de superação, uma história de um segundo amor, uma história de se permitir o amor novamente, né? E uma coisa muito forte sobre a Francesca e o Michael é que os dois compartilham um amor muito grande pelo John. Então, pra ela é difícil pensar na possibilidade de se casar novamente, de se apaixonar de novo. E pra ele também é muito difícil perceber que ele tá apaixonado pela Francesca porque ela era a esposa do seu primo. Um primo muito querido, que era como irmão e que morreu. Então, o Michael, ele sente, por vezes, que ele tem medo, né, de estar roubando a vida do primo, usurpando da vida do primo, porque ele já herdou o título, e aí, de repente, ele se vê apaixonado e tendo a possibilidade de viver um romance com a esposa do primo também. E uma outra coisa muito legal sobre o livro da Francesca é que, até então, todas as protagonistas mulheres dos livros de Bridgerton tinham perdido a virgindade ali no livro. A gente tinha lido a cena delas perdendo a virgindade, então elas eram muito inexperientes e tudo mais, nananã. E esse era um padrão, era uma mesmice ali dos livros de Bridgerton. Quando a gente lê a história da Francesca, isso é diferente, porque ela já foi casada. Então as cenas de sexo entre os dois são diferentes, elas têm esse elemento diferente da Francesca já ter uma certa experiência, então ela não é completamente ingênua. E isso, de novo, traz uma mudança nas dinâmicas dos livros de Bridgerton. Por que eu gosto tanto desse livro? Esse é um dos motivos. A gente tem os livros de Bridgerton seguindo um certo padrão, que por vezes acaba se tornando repetitivo. Claro, tem uma mudança ou outra, tem um contexto diferente, um negócio diferente, mas parece que a gente tá lendo a mesma história com detalhes diferentes. Quando chega a história da Francesca, isso é muito diferente, a história é muito diferente e ela traz camadas e camadas. O segundo motivo é porque é uma história muito emotiva e uma história de realmente olhar pra vida com novos olhos, aprender a dar novas chances pra vida, e eu acho que o livro traz mensagens muito bonitas e muito positivas. O que nos leva ao fato de que essa era a minha história, que eu estava mais animada pra ver a série adaptando. E aí, o final da 3ª temporada trouxe um grande plot twist pra gente, uma grande mudança, a maior mudança que Bridgerton fez até agora em relação aos livros. E olha que a gente já teve várias grandes mudanças nas outras temporadas também. No final da 3ª temporada, o John e a Francesca estão indo pra Escócia e a Heloise decide ir junto com eles, né? E aí estão ali conversando, etc. E o John fala, sabe quem também vai com a gente pra Escócia? A minha prima, que acabou de chegar aqui, Michaela Sterling. A minha cara. Primeiro que eu li na legenda, porque no inglês é my cousin, independente do gênero. O inglês não tem essa diferenciação de gênero na pronúncia, né? E aí a tradução, a legenda era minha prima. E aí eu, nossa gente, será que traduziram errado? Minha prima? Michaela Sterling. E eu assim, ó, querendo arrancar os cabelos. O que isso nos diz? Nos diz que Bridgerton já decidiu fazer uma mudança de gênero na história da Francesca. Isso era algo que a gente já sondava e já especulava desde a 1ª temporada. Não que a Francesca teria essa mudança, porque eu acho que de todas as opções a Francesca era a que eu menos esperava
que fosse ter essa mudança. Eu fui pega muito desprevenida, de verdade, assim, eu me surpreendi muito com essa mudança. Mas a gente sempre conversava sobre, nossa, Bridgerton é uma série que traz muita diversidade. A gente tá falando da Shonda Rhimes, que trouxe muita diversidade de etnias e de sexualidades pra televisão na carreira toda dela. Isso é muito importante pra ela. Será que eles terão coragem, né? Será que a produção da série terá coragem de fazer uma mudança dessa pra um dos casais? Muito se especulou sobre o Benedict, né? Será que a Sophie vai existir, que é o par romântico do Benedict? Ou será que ele vai ser gay? E aí a terceira temporada também estabelece ele como bissexual, mas não indica que a mudança, que existirá uma mudança na história dele, né? Na minha visão, a gente ainda tem a história da Sophie completamente encaminhada pra próxima temporada. Uma outra opção era, a Heloise, porque a Heloise é essa pessoa que não se encaixa na alta sociedade, que tá sempre ali reivindicando o papel da mulher, criticando o papel da mulher, dos casamentos, tudo mais. Então, nossa, faria sentido de repente a Heloise ser uma personagem lésbica, mas o Sir Philip, que é o protagonista com ela, já foi introduzido lá na primeira temporada, então qual é que é? E aí a série tomou a decisão de fazer essa mudança de gênero na história da Francesca. E eu tenho tanto pra comentar a respeito disso. Eu nem sei, porque, sendo muito honesta com vocês, eu ainda não tenho uma opinião formada, porque eu vejo pontos positivos e eu vejo pontos negativos nessa mudança. Eu ainda não tô pronta pra dizer, eu odiei essa mudança, ou eu amei essa mudança. Eu ainda não sei. Eu ainda tô processando essa informação. Quais são os pontos positivos primeiro? Vamos falar dos pontos positivos primeiro. Primeiro, representatividade. Claro, é difícil uma série hoje, se a gente pensar no contexto de Bridgerton, 8 irmãos, cada irmão tem a sua história de amor sendo contada e nenhum irmão faz parte da comunidade LGBTQIA+, né? Estranho. Enfim, representatividade é bom, é importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se era pra trazer representatividade LGBT no universo de Bridgerton, na história da Francesca, a gente tem uma abertura maior pra isso. A Francesca é uma mulher que se torna viúva, que se apaixona por uma segunda vez, que não vive na alta sociedade londrina, ela vive afastada, ela vive na Escócia. Então, ela, não tem o peso da sociedade ficar esperando dela um casamento, porque esse casamento já aconteceu, e mulheres viúvas na alta sociedade são respeitadas, e elas têm privacidade, e elas têm privilégios por conta disso. A gente viu a Lady Arnold sendo apresentada nessa temporada com essa ideia, né, de que ela é viúva, então ela tem muitas liberdades. E também por ela morar longe, ela conseguiria manter um relacionamento com outra mulher com bastante privacidade. Poderia ser um segredo pra sociedade de forma geral, mas que as pessoas na vida dela saberiam, que ela, né, poderia compartilhar com as pessoas próximas e manter isso ali em segredo ao mesmo tempo. Então, numa entrevista que a produção da série deu recente, acho que pra Glamour, foi dito isso. Se a gente fosse fazer uma história LGBT, a gente queria que fosse possível dar um final feliz pra essa história, como os outros casais estão tendo finais felizes. E aí, talvez para outros casais, isso fosse um pouco mais complexo. Talvez tivessem que desenvolver algumas outras mudanças para fazer isso caber. Na história da Francesca, isso cabe com mais facilidade. E eu, como fã dessa história, consigo reconhecer isso. Agora, pontos negativos. A história da Francesca tem algumas nuances que eu acho que são importantes e que eu gostaria de ver adaptadas e que vão ser anuladas, vão desaparecer por conta dessa mudança de gênero. Duas mudanças principais. A primeira, o Michael tem esse peso de ter dado o título de conde de Kilmartin do primo falecido, e isso é acrescentado ao peso que ele também tá sentindo e a culpa que ele também tá sentindo por estar apaixonado pela esposa do primo. Então, existe esse sentimento de estar usurpando, tomando a vida que era do primo dele. Isso a gente não vai ter porque a Michaela não pode receber esse título de qualquer maneira. Segundo ponto, a Francesca tem toda uma narrativa de querer ter a oportunidade de ser mãe. Esse é um dos motivos pelos quais ela decide dar uma nova chance pro casamento, pro amor. Além dela estar apaixonada pelo Michael, né? Mas isso é muito importante pra ela, ela não teve a oportunidade de ser mãe ainda. E aí no livro que a gente chama de livro epílogo de Bridgerton, que é o último livro, que é o 9º livro, na verdade, né? Que conta um pouquinho de cada um dos irmãos, a gente vê que a Francesca teve um problema de infertilidade. Que ela passou muito tempo tentando ter filhos. E que isso trouxe um peso muito grande pra personagem. Isso era uma questão. E, eventualmente, ela conseguiu ter filho. Ter 2 filhos. E isso pra ela realmente foi muito especial, muito relevante, muito importante. A gente também perde um pouco disso. Claro, isso pode ser adaptado. A gente pode ver nas próximas temporadas ela tendo dificuldade de ter filhos, mas aí, eventualmente, conseguindo. Só que não vai ter o mesmo peso, porque
o peso vem disso acontecer já no segundo casamento dela, então ela tem essa frustração já a longo prazo. Isso não vai aparecer dessa mesma maneira. Essas coisas podem ser adaptadas, eu não acho que elas não possam ser adaptadas, mas existem esses problemas. E eu acho que quando a gente pensa que nossos livros favoritos vão ganhar adaptações, a gente sempre espera fidelidade. Então, a gente tem dois lados dessa história que são complexos. Tem muita gente sendo homofóbica, sim, e não existe justificativa no mundo que faça isso ser aceitável. Não sejam homofóbicos, pelo amor de Deus, estamos em 2024, entendeu? Por outro lado, eu acho que também é de direito dos fãs do livro estarem chateados com essa mudança. Eu ainda tô formando a minha opinião, mas eu sei que já tem muita gente com opinião formada. Vi muitos fãs do livro que odiaram, e eu acho que eles estão no direito deles. Eu acho que fandoms já foram abaixo com adaptações literárias por muito menos do que isso. Essa não é uma mudança pequena. Essa é uma grande mudança. É a maior mudança que eu já vi uma adaptação literária fazendo. Já é natural, em qualquer adaptação literária, a gente ter os fãs reclamando, porque isso foi diferente, isso foi diferente. Eu tô sempre trazendo apontamentos e reclamações de coisas que as minhas adaptações favoritas mudam. Mas também acho legal a ideia da representatividade. Acho que pode vir uma história muito bonita a partir disso, se a produção da série souber adaptar isso bem. Então, não é preto no branco, não é 8 ou 80. A gente tem aqui uma questão que é complexa para essa adaptação. Então eu queria dizer para os fãs dos livros, para os fãs desse livro especificamente, vocês não estão sozinhos, eu me compadeço dos sentimentos de vocês e eu sinto alguns desses sentimentos também. E aí eu queria dizer também para as pessoas que só são fãs da série ou para as pessoas que são fãs do livro, mas não se incomodaram com essa mudança. Aproveitem, fiquem felizes, porque é isso mesmo, assim. Tem gente dizendo, eu tô ainda sonhando com o irmão gêmeo da Michaela que vai ser o Michael. Gente, pelo amor de Deus, isso é absurdo, sinto muito, isso não tem a menor chance de acontecer, isso não vai acontecer, a menos que, sei lá, a produção da série enlouqueça. Essa mudança foi intencional, essa mudança está estabelecida. Se a série for renovada até essa temporada, o que eu acho que muito provavelmente vai ser, a gente vai ter uma história LGBTQIA+. E é isso, isso é um fato, isso já está estabelecido, isso vai acontecer. Por um lado, é o que eu falei pra vocês, eu fico triste de saber que eu não vou ver a história que eu tanto gostei sendo adaptada. Por outro, eu acho que existe chance da gente ter uma nova história, ainda com resquícios da história original, que seja muito bonita. E a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer daqui, provavelmente uns 5 anos no mínimo, né? Porque foi dito que a próxima temporada vai sair só daqui uns 2 anos. Se a próxima temporada é a 4ª, que provavelmente é do Benedict, aí a 5ª provavelmente vai ser a da Heloise e a 6ª é a da Francesca, a gente ainda tem muito tempo pra se preocupar com isso e surtar por conta disso. Mas eu queria, antes de a gente finalizar esse vídeo, trazer uma outra discussão em relação a tudo isso, de um negócio que eu não gostei. Então a gente tem esse momento em que o John apresenta pra Francesca, olha Francesca, essa daqui é minha prima, Michaela Sterling. A Michaela, inclusive, é interpretada pela Masali Badusa, que é uma atriz da África do Sul, nascida em 1997, e aí foi dito também que depois que eles viram a fita dela, a gravação dela de audição, eles voaram com ela da África do Sul pra Inglaterra, porque eles sentiram ali uma vibe positiva e fizeram um teste de química com a Hannah Dodge, e que assim que ela saiu da sala, a Hannah virou pra produção e falou, é ela, a gente sabe que é ela, né? Então, as duas aparentemente têm bastante química. Mas o que eu ia dizer não é nada disso. Quando o John apresenta a Michaela pra Francesca, a Francesca fica ali sem palavras, ela meio que esquece o próprio nome, fica nervosa. E aí a questão, pra mim, não é nem... Aqui não importa o gênero. Poderia ter sido o Michael homem nessa cena, que eu ainda acharia essa cena um problema a partir de agora, no que vem nisso, né, no que a gente vai discutir agora. Tem uma cena anterior nessa temporada, onde a Violet fala pra filha que, esperava um amor arrebatador pra ela, e que aí entendeu que a filha queria um outro tipo de amor, e que existia um outro tipo de amor, porque o amor que ela conhecia era o amor que ela tinha sentido com o Edmund, pai das crianças. Porque quando ela conheceu o Edmund, ela não tinha palavras, ela não conseguia nem formular uma frase. Isso é dito pela Violet. E aí as duas conversam e a Violet basicamente diz, eu aprendi com você que existem outros tipos de amor, que existem amores mais tranquilos e tá tudo bem, eles não são menos amores por causa disso. E o que eu acho é que a série tenta fazer um paralelo nesse final da temporada com essa cena, essas duas cenas, porque a Francesca fica sem palavras, então é uma referência a esse amor arrebatador do qual a Violet estava falando pra filha e que queria que a filha sentisse. E eu acho que isso já meio que dá uma invalidada na história da Francesca, porque a história da Francesca Francesca e John foram muito felizes. Não era, eles eram amigos, ou eles tinham uma boa relação. Não, eles se amavam completamente. Não era uma questão. Tanto que a Francesca nem olha pro Michael
antes, né? Só tem olhos pra ele um tempo depois da morte do Jon, porque nada poderia invalidar o amor que ela sentia pelo Jon. E aí eu acho que essa cena é um pouquinho problemática por isso, porque de repente era melhor que a Mikaela tivesse tido essa reação de ficar, nossa, sem palavras, do que a Francesca. Porque o Michael no livro se apaixona pela Francesca instantaneamente, e ela só vai se apaixonar anos depois, porque ela ama e respeita o Jon acima de tudo, e eu acho que isso faz parte da história dela com muita, muita força. Eu vou chorar. Nada a ver. A frase que mais me marcou do livro, a minha emoção por causa do livro que eu lembrei aqui, mas a frase que mais me marcou no livro da Francesca é quando a mãe do Jon responde, acho que uma carta que eles mandaram, contando, né, que eles estão juntos e pedindo a bênção dela. O Michael e a Francesca mandam essa carta pra mãe do Jon pra pedir a bênção dela em relação ao relacionamento que eles estão começando, em respeito ao filho dela. E aí, a mãe do Jon termina a carta dizendo: ai, sem condição. Obrigada, Michael, por ter deixado a Francesca amar o meu filho primeiro. Tipo, tá tudo bem. Ai, como eu sou ridícula. Eu amo esse livro, gente, ele mexe muito comigo. Tá tudo bem amar mais de uma vez na vida, isso existe. Obrigada por ter deixado a Francesca amar o meu filho primeiro. E aí, é isso que eu não gosto muito desse momento de invalidação. Eu tô chorando não pelo que eu tô falando da série, tá? Tô chorando porque esse livro acaba comigo. Essa cena final dessa escrita deixou em prantos quando eu li. É uma coisa insalubre. Leiam esse livro, se vocês gostam de histórias assim, porque esse livro é lindo. Mas enfim. E aí essa cena eu acho que talvez coloque um pouco em questionamento isso. Então o amor que a Francesca sentia pelo Jon era mais uma amizade, porque na verdade ela só gosta de mulher. Acho que isso abre margem pra essa discussão. De que ela só conheceu o amor arrebatador depois que ela se relacionou com uma mulher. E acho que esse não é o caminho. Acho que a Francesca, assim como o Benedict, pode ser estabelecida como uma mulher bissexual diante de todas essas coisas. É isso que eu tinha pra falar. Nossa, hablei meia hora quase sobre a história da Francesca em Bridgerton. E quero saber o que é que vocês acharam. Me contem nos comentários se vocês gostaram muito dessa mudança, se vocês odiaram a mudança. Tá tudo bem, esse é um espaço seguro pra dizer as opiniões de vocês. Respeitem as opiniões dos outros nos comentários. Não sendo homofóbicos, não ofendendo o coleguinha. No final dá tudo certo. Combinado? Vamos lá, quero saber. Obrigada por terem me assistido. Deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram. E compartilhem esse vídeo com as pessoas que não estão entendendo o surto por causa de Francesca, Michael, Mikaela e todo esse rolê da terceira temporada de Bridgerton. Um beijo e tchau!